Oi, boa tarde a todos. Sou Mariana Spezia, jornalista e diretora executiva na LAN Comunicação. Estamos aqui hoje para mais uma edição do ZRG em Casa. Dessa vez com uma executiva, a Flávia Bittencourt, que é General Manager da marca esportiva Adidas. É a primeira mulher de muitas que o ZRG em Casa quer e vai receber. A gente vai receber também, Flávia, semana que vem, a Adriana Valtric, da Speak, a Patrícia Coimbra, da Sul América, e algumas outras mulheres, né, Denis, que estão aí na nossa lista. Mas você vai abrir essa rodada de mulheres no ZRG em Casa com competência e elegância. Eu posso dizer aqui pelo Denis, né, que é o nosso anfitrião, CEO da ZRG Brasil, que é uma honra tê-la conosco. E a ZRG é uma empresa global de Executive Search. Denis, quer comentar o fato da Flávia estar abrindo essa rodada de mulheres? É uma delícia ter você, Flávia. Obrigado, né, pelo tempo, atenção, né, com a gente. E você está no ambiente onde nasceu a ideia e o projeto ZRG em Casa, que é dentro de uma reunião da ZRG. Nós estamos aqui reunidos dentro dessa reunião, né, todo o meu time está aqui e a gente resolveu abrir, na primeira reunião de abril, que foi virtual, a gente abriu essa conversa porque os executivos e empresários que a gente tem convidado têm sido conversas tão interessantes que a gente resolveu dar oportunidade para mais gente participar, escutar e ter acesso. Então, hoje é um outro dia de reunião. Depois dessa nossa live aqui, a gente vai entrar numa agenda de 4, 5 horas de revisão dos nossos resultados, que felizmente tem sido, né, ótimos, né, no meio dessa crise toda. A gente conseguiu manter um número muito próximo do que a gente fez em 2019, que eu acho que é uma conquista importante, no meio dessa confusão toda, onde todo mundo no início achou que ia desacelerar o mercado, que ia parar tudo, ninguém ia contratar e etc. E não foi o que aconteceu para nós, pelo menos. Então, estou feliz com o resultado, estou feliz com o meu time que está aqui. A gente está, né, contando os minutos para celebrar mais tarde aí com um drink. De fato, foi muito especial. Claro, eu conheço já há alguns anos. Eu brinco com ela que eu estou tentando recrutá-la para um cliente meu aí, né, faz um tempo já que a gente vem falando sobre esse assunto. Então, uma hora eu pego ela na curva, como a gente diz, né? A gente consegue isso, mas é uma executiva que eu tenho admiração, uma carreira de sucesso, um exemplo, né, de profissional, pessoa que tem muito para nos ensinar. Eu sou um entusiasta do gender balance nas companhias e acho que o mundo é melhor das organizações com esse equilíbrio. Então, a gente tem feito trabalhos, né, afirmativos nesse sentido. A gente pode falar disso daqui a pouco. Mas, Flávia, super obrigado, prazer estar aqui. E acho que você pode começar contando um pouquinho da tua trajetória, como é que você foi parar, né, nessa cadeira hoje, com toda a tua, né, intensidade e capacidade, para que a gente possa começar essa conversa. Bom, primeiro, obrigada por ter me convidado. Fico feliz que os resultados sejam tão bons, que assim a gente já passa o dia todo de bom. Pena que eu não vou poder estar celebrando ao vivo com vocês, porque bom resultado é sempre bom a gente celebrar ao vivo, melhor ainda. Sim. Bom, contando aqui um pouquinho da minha história, eu sou engenheira química, sempre me formei achando que eu ia ser engenheira química, que eu ia trabalhar em fábrica, cheguei a trabalhar em fábrica, na fábrica de lubrificantes da Shell, na Ilha do Governador, eu sou carioca. Só que eu fiquei grávida, muito no princípio da minha carreira, e era uma gravidez de risco, então eu tive que ficar de cama durante um período. E nesse período de cama, naquela época, eu não sou tão velha assim, mas naquela época não tinha internet que nem tem hoje, não tinha Netflix, a televisão aberta tinha, sei lá, 4, 5 canais, então não tinha muito o que fazer. Eu comecei a ler todos os livros da casa e caí no livro que era do Kotler. E, para mim, naquele momento, marketing, quem fazia marketing era porque queria fazer comunicação, agência de publicidade, eram pessoas criativas. E eu descobri um lado do marketing super estratégico, analítico, que tem a ver com conhecer o consumidor, com a distribuição, ponto de venda, preço. Achei aquilo fantástico. Falei, puxa, é isso aqui que eu quero fazer. Como é que eu viro minha carreira para fazer isso? Comecei, então, a estudar marketing na SPM, em São Paulo, e entrei para participar de um programa trainee no Banco Nacional. O banco nem existe hoje, mas naquela época era um dos melhores programas de trainees que tinha no Brasil, na área de produtos e marketing. E eu comecei a trabalhar, eu participei do processo de recrutamento, eu estava grávida de 9 meses. Nossa. Então, é uma história muito bacana, porque me deixaram participar do processo. Minha filha nasceu durante o processo. Num dia eu fui fazer uma dinâmica de grupo, no outro dia minha filha tinha nascido, a primeira filha, então foi
uma carreira que começou toda diferente do que eu tinha planejado, do que eu tinha imaginado, e acabei ficando 8 anos em banco. Fiquei 2 anos no Banco Nacional, 6 anos no Unibanco, que acabou comprando o Banco Nacional. E aí, em algum momento, os headhunters todos me chamavam para trabalhar em banco. E, puxa, mas eu não escolhi o segmento banco. Eu já tinha feito tudo em banco, já tinha trabalhado em seguros, em cartão de crédito, B2B, baixíssima renda. Conhecia já banco como um todo. Não, quero conhecer outra coisa, quero aprender outro setor. Como é que o cliente consome outros produtos? E aí, então, eu fui participar do startup da Oi, na época ela nem chamava Oi, mas era um startup de uma telefonia móvel do grupo Telemar. E eu era responsável justamente por fazer a estratégia de entrada no mercado. Como é que a gente ia convencer alguém a comprar um aparelho novo para fazer parte de uma rede que ninguém conhecia, chamada Oi. Então, a gente participou de definição de nome, quais iam ser os planos, o preço, o aparelho. Foi super bacana, acabou sendo um sucesso. A Oi acabou sendo líder na região. A Telemar acabou mudando o nome para Oi. Eu comecei a tocar todos os produtos, então comecei com o Móvel Mespeguer Fix, a banda larga, longa distância, fiz os primeiros bundles, separei o chip do aparelho. Enfim, foi um período divertidíssimo. Fizemos aquisições, entramos em São Paulo, compramos a Brasil Telecom. E depois de 10 anos nessa companhia, eu acabei saindo, optei por sair. E fiquei pensando, puxa, o que eu vou fazer agora, né? Que outra história de sucesso eu vou conseguir ter na minha carreira? Porque essa tinha sido tão bacana, pegar desde o startup até ser líder de mercado. Onde é que eu vou achar outro case de sucesso assim? E acabei indo trabalhar, então, com alguns private equities. Trabalhei com GP, trabalhei com Carlyle por um período, em investidas que eles tinham, olhando outras opções. E acabei recebendo um convite para trabalhar com a Sephora, para ser presidente da Sephora no Brasil. A Sephora tinha chegou no Brasil um ano antes, então já tinha, sei lá, umas 5, 6 lojas. Entrei para ser a presidente da Sephora no Brasil. Tinha um e-commerce bem forte já na operação. Então, crescer a operação no Brasil. Depois assumi a América Latina, toquei Brasil, México, olhei outras oportunidades de abrir. E aí recebi um convite para ser CEO da Adidas. Achei que era um desafio diferente, era uma empresa maior, faturamento maior, importava, produz localmente, exporta. Achei que tinham outros desafios interessantes, franquia, wholesale. Puxa, vou aprender mais uma coisa. Adoro esportes, então acabei mudando para o setor de esportes. E, em paralelo a isso, eu comecei a questionar como é que ia ser o meu futuro, né? Quantas rodadas ainda de CEO eu poderia fazer e o que eu ia fazer depois disso. Várias pessoas, né, quando a carreira executiva, você começa a desistir da carreira executiva, muda para ser consultor, abrir o próprio negócio. Eu não tenho perfil para nenhuma dessas 3 coisas. Então, comecei a pensar que eu queria ser board member. Eu tinha experiência em diferentes setores, então, beleza, varejo, fast moving consumer goods, telecom, banco. Poderia agregar em vários setores. Comecei a me preparar, então, para ser conselheira. Fui convidada para ser conselheira da Marisa, fiquei 1 ano e pouco nessa operação. Depois, fui convidada para ser conselheira da TIM. Hoje eu sou conselheira da TIM. Fui convidada para ser conselheira da BRF. Hoje eu também sou conselheira da BRF. Então, hoje eu trato de 3 assuntos diferentes. Eu posso falar de esporte, de alimentos ou de telecom. São 3 chapéus completamente diferentes e que tornam a vida mais divertida. Se complementam de alguma forma, né? É muito bom essa experiência tão diversa. Flávia, fala também um pouquinho da sua experiência agora nesse momento. Como é que está sendo conciliar a vida, né? Você tem 4 filhos, mais um enteado, então são 5 filhos, e todas essas atividades de trabalho, com casa, gestão da casa. Fala pra gente rapidamente sobre isso também. Acho que é uma curiosidade de todo mundo, né? Principalmente para executivas mulheres. Claro, não é fácil, acho que não é fácil para ninguém, mas justamente por isso você tem que ser mais flexível e mais generosa com você mesmo. E não vai conseguir ser perfeito nada. Nesse período de pandemia, as reuniões, tem muito mais reuniões do que eu tinha antes. Na verdade, eu passo o dia inteiro em reunião, o dia inteiro olhando para essa tela, que é meio enlouquecedor. Não tem muita hora para começar, não tem muita hora para acabar. Ontem eu me vi respondendo e-mails, era 00:30, mas até por isso você precisa dar pausas. Então, tem um momento que eu saio com as meninas para passear com o cachorro, tem um momento que eu começo a assistir uma série teen, eu tenho 2 filhas mais novas, então tem
Uma vai fazer 12, a outra tem 13, então a gente assiste algumas séries teen juntas. Tem um momento que eu digo agora é a hora do papai, e aí sento com meu marido, a gente vai tomar um vinho, vai contar como é que foi o dia. Então, se você não estabelece uma rotina, tem a minha hora, então tem todo dia eu preciso fazer esporte, então eu passo uma hora correndo pela manhã, ou vou jogar tênis pela noite, mas eu sempre dou um jeito de também ter um tempo para mim. A gente tem uma casa, estava contando antes, a gente tem uma casa na Serra, em Itaipava, no Rio, que é a casa onde eu reúno a família toda. Meus filhos mais velhos já não moram mais com a gente, então aí só vem minha filha com o marido, ela tem filhos também, então eu já sou avó. Que legal. Meu filho vai com a namorada, a gente vai com minhas 2 filhas, os cachorros, então é uma multidão, a minha família é uma multidão. Mas também acho que isso é legal, faz parte. E eu acho, Mariana, isso aqui é uma coisa que, para mim, eu gosto de ser o exemplo disso. Se tem uma coisa que eu tenho muito orgulho, você perguntar, o que você mais tem orgulho na vida? Ter conseguido conciliar tudo. Não ter tido que fazer escolhas entre a carreira e as crianças. Não ter tido que fazer escolha... se eu ia trabalhar até muito tarde, me dedicar profundamente para a profissão, ou se eu ia conseguir fazer esportes e cuidar de mim mesma. Em algum momento da minha carreira, eu tive que fazer uma decisão que eu queria fazer tudo. Talvez eu não consiga ser nota 10 em tudo, mas eu consigo fazer tudo, acho que bem feito. Que bom. Você abre mão de algumas coisas, né? Eu brinco, eu não sei quanto tempo eu não vejo televisão. Agora eu estou me forçando a assistir uma série com as meninas, mas eu desliguei a televisão da minha vida há muito tempo atrás, porque eu não conseguia, não tinha espaço. Dorme menos horas. Você vai fazendo uns ajustes, mas dá para fazer um pouco de tudo. Ai, que bom. É bom ouvir isso, né, Denis? Porque a gente tem muitas mulheres na plateia virtual também. Acho que temos até uma gravidinha, né, Denis? E é bacana ouvir que não é preciso fazer escolhas e que você conseguiu e hoje você é realizada com isso. É legal, isso é bom de ouvir porque nos dá coragem, né, Denis? Denis também tem conciliado aí as atividades domésticas, né, Denis? Cozinhado nas horas vagas. Eu digo que eu acho que as mulheres deveriam ter clareza disso que a Flávia está comentando, porque eu acho que por muito tempo as mulheres foram forçadas pelo mundo corporativo a agirem como homens para poder subir nas suas carreiras, e com isso elas deixaram de lado aquilo que eu acho que é essencial que elas trazem para a mesa, que é essa visão, né, essa sensibilidade, essa visão de conjunto de coisas, essa multiplicidade de aspectos que elas conseguem avaliar numa situação, a avaliação de risco que a mulher traz para a mesa é diferente da do homem. Então, acho que a gente encontra são importantes de manter né, e a Flávia, de fato, consegue equilibrar isso tudo. E até eu estou no ZG em casa aqui, né, na praia, porque minhas filhas estão em férias o mês todo de julho. Eu achei que era um crime deixá-las presas em São Paulo, né? Com 14 e 16 anos, Carol e Gabi presas, iam ficar, né, aburridas em casa, né? Então vim para a praia, estou aqui no GZ em casa na praia para poder curtir. E até falei para a Flávia semana passada, te agradeço se você não usar um colarzinho de pérola, como eu te vi numa outra live, porque eu vou estar super descontraído na praia. E ela... Agora eu entendi a brincadeira, então, do colar de pérolas. Ela estava toda chique numa outra live. Ela disse, pelo amor de Deus, hein, Flávia, não vai me fazer passar o mico na praia, você. Perfeito, perfeito. Gente, obrigada. Flávia, eu imagino que você já deva ter respondido muito isso na sua vida, mas é uma curiosidade. Como é que estar na liderança de uma empresa como a Adidas num momento de crise como esse que a gente está enfrentando? E tem alguma boa prática que você possa compartilhar com a gente para inspirar outros líderes? Tá, vamos lá. Eu diria que eu peguei... O Covid veio num momento absolutamente surreal, se eu posso classificar com alguma coisa, posso colocar algum adjetivo, porque eu tinha acabado de fazer todo o desenho da estratégia da Adidas Brasil 2020 até 2025. A gente sabia exatamente quanto que a gente ia vender, quanto que a gente ia faturar, como é que ia ser, quais eram as linhas estratégicas, quais eram os canais. A gente acabou de desenhar o plano inteiro. Foi um trabalho feito bottom-up, então todo o time tinha participado junto. Eu tinha acabado de aprovar com o meu chefe esse plano, os investimentos, como é que a gente ia fazer. E a gente fez, então, um evento, a companhia toda, para contar quais iam ser
as veias de crescimento, né? Os pilares estratégicos que a gente ia trabalhar para o futuro. Então, eu fiz um evento, reuni a companhia inteira, a gente celebrou os resultados do ano anterior, março, 14 de março, 15 de março, celebramos o ano anterior, a gente tinha crescido 20% aqui no Brasil, então tinha sido um resultado espetacular, e eu estava mostrando como é que a gente ia crescer, então, dali para frente. Uma visão feita pelo Brasil, pelo time do Brasil. E a gente saiu absolutamente energizado dessa reunião. Você imagina, né? Todo mundo junto, naquela pilha de, puxa, vamos lá, vamos botar a mão na massa, eu acredito, a gente vai conseguir. 2 dias depois, a gente estava preso, cada um na sua casa. Então, você imagina o que foi, você saía literalmente do 100 para o 0, do dia para a noite. E a Adidas, a gente não tinha home office, não existia home office, a gente estava começando a pilotar algumas ações de home office. Então, foi bem louco sair de um mood que a gente estava para o mood novo e ir pegando aquele plano dizendo, poxa, será que eu rasgo ele? Será que ele agora não vale mais nada? Será que é uma adaptação? É um tempo? Então, vários questionamentos a esse respeito. E aí, obviamente, a primeira preocupação é com as pessoas, como é que você garante que a companhia continua produtiva, como é que você garante as pessoas trabalhando em segurança da sua casa, as pessoas no CD trabalhando em segurança, como é que você garante que a operação não para, como é que você garante que você vai ter caixa por sei lá quanto tempo que você vai ficar fechado sem poder receber. Então, você passa por uma série de mudança de parar de pensar no longo prazo, tomar decisões de curtíssimo prazo para sobreviver. E aí, o que eu diria que foi o maior diferencial foi comunicação. Foi conversar com as pessoas de uma forma absolutamente honesta e transparente o tempo inteiro. Não só com a liderança, mas com todos os funcionários da empresa. Então, eu fiz, a gente chama de Listen and Connect, que é onde eu me coloco ali para responder qualquer pergunta que venha das pessoas. Eu não vejo as perguntas antes. Tem muita gente que vamos fazer um Listen and Connect, mas eu vou escolher as perguntas. Eu não escolho, é 100% aberto. E a gente faz um bate-papo mesmo, onde várias perguntas vinham de essa eu não tenho resposta, mas o meu pensamento é esse, o que eu gostaria de fazer é essa, a intenção é aquela. Tinha muita incerteza, né, principalmente no início. Mas eu fiz vários Lessons and Connect, só com a liderança, área a área, com toda a empresa ao mesmo tempo, tocando sobre qualquer tópico. E uma das coisas que eu dizia para as pessoas é, este é um momento de muita empatia, de você se colocar no lugar do outro. Imagina o medo que as pessoas estavam naquele momento, medo de ficar doente, medo de perder algum ente querido, o medo de você perder o emprego, o medo de se a gente vai reduzir os salários, o medo se a companhia vai sair do outro lado. São uma série de medos, alguns medos inclusive infundados. Como é que você pega pessoas naquele momento e continua pedindo para ela o máximo de produtividade possível para que a empresa possa sair do outro lado? Então, só com muita empatia, só tentando se colocar no lugar do outro e entender que ele está tendo que se virar. Eu gosto desse exemplo, uma das coisas que eu digo é, gente, vamos evitar fazer reunião na hora do almoço e vamos fazer um almoço estendido, porque a mulher agora, ela vai ter que cozinhar o almoço, porque ela está sem ajudante em casa, ela vai ter que dar o almoço para os filhos que estão almoçando em casa com ela. Eles também fazem isso, tá? Só para deixar claro que aqui em casa também fazemos isso. Então, não é porque você não está indo no restaurante que reduziu o tempo que você precisa para o almoço. É o contrário, você precisa de mais tempo para o almoço. Como é que a gente... Eu lembro que eu participei de uma reunião logo no início e uma criança começou a berrar no fundo. E um cara estava falando, ele falou, poxa, quem é que está com a criança gritando aí? Faz a criança ficar quieta que está trabalhando na reunião. Absolutamente chocada. E eu falei, não, gente, olha só, deixa eu te explicar. A criança vai atrapalhar a reunião, ela vai entrar, a mãe vai ter que parar para responder, o pai vai passar porque você está no meio da sala, muitas vezes, fazendo a reunião, o cachorro late, a vida como ela é, literalmente. A internet cai no meio da pergunta que você ia fazer. E se a gente não tiver empatia, compreensão e se colocar no lugar do outro, vai ser muito mais estressante para todo mundo. Maravilha, maravilha. Essa boa prática de ouvir o outro é muito interessante, né? E aí a pergunta que eu vou fazer para o Denis agora tem um pouco a ver com isso, né, Denis? Sobre a sensibilidade. Você que, pela sua experiência em recrutamento de C-levels, o fato de uma empresa ter uma mulher na liderança, você acredita que isso traz mais sensibilidade para lidar com esses momentos de instabilidade, Denis? Eu
sou entusiasta disso, sempre tive sócias mulheres e na minha carreira toda essa, desses 20 e poucos anos que eu tenho na empresa de search, e sempre foi, assim, não só sensibilidade, como resultados melhores, né? Tem vários estudos que mostram que os resultados são melhores se você tiver um melhor balanço, né, de gênero, né, e de diversidade em geral. Gênero é aquilo que talvez seja mais fácil de endereçar, né, ou de localizar hoje em dia. Então, dito isso, várias vezes eu me vi saindo de uma reunião contente porque tinha chegado numa conclusão e uma decisão e um plano de ação, e no dia seguinte uma sócia minha voltava: olha, veja bem, eu fiquei pensando, e eu olhava no início e eu assim, nossa, vamos abrir tudo de novo, que saco. Aí a gente parava, sentava, voltava, reabria o tema e a gente saía com uma decisão melhor. Então, assim, acho que de fato, assim, todas as minhas experiências tendo sócias mulheres e vendo as mulheres na gestão das companhias sempre me deixaram muito contentes com os resultados. Então, assim, sou de fato um entusiasta e quero ser um estimulador disso, porque minhas filhas vão viver nesse mundo. Eu quero que elas tenham, de fato, equal employment opportunities e não, né, apenas estatística para perseguir. Perfeito, perfeito, Denise. Eu acho que vale até dizer, né, um levantamento da ZRG que de 2000 a 2018 tinha nas contratações de mulheres, né, para o mercado de trabalho, para esses cargos executivos, era de 26% esse número. E a gente teve um aumento significativo agora em 2019, né, que foi o ano fechado. Você quer comentar sobre isso também, Denise, esse aumento para 40% de mulheres contratadas pela ZRG? Eu acho que vale a pena. A gente teve conversas a respeito disso, né? Globalmente, a ZRG é muito engajada no tema de diversidade e inclusão, e a gente começou a discutir isso no Brasil, o que nós podíamos fazer para ter um posicionamento mais afirmativo nesse sentido, e a gente tem buscado, para todos os nossos processos, ter um short list de candidatos que represente o gênero, né? Então, você ter 50% para um lado ou para o outro. Até comentei com a Flávia um pouco antes da gente começar, que às vezes tem um problema ao contrário, que você só tem mulher no time, né, executivo, e você precisa de um homem. Então, assim, aí muda um pouco a conversa. Mas, em geral, conversa sobre isso com os clientes, tenta entender o mix que ele tem na sua estrutura e traz para o shortlist essa diversidade. Então, uns 20 e poucos anos para trás que eu acompanhava esse índice, nunca chegava a mais de 30%. Então, quando a gente bateu 40% no ano passado, a gente de fato comemorou, porque a gente está avançando e com uma atitude nossa bastante consciente a respeito disso, né? Que não é você só ser simpatizante da causa, como se diz hoje em dia, né? Você tem que ser, né, afirmativo nas suas ações para poder fazer com que as coisas funcionem. Sim, sim. Flávia, você quer comentar sobre esse número? A gente tinha falado, né, antes de começar um pouquinho, que é um número expressivo e, de fato, está crescendo, como disse o Denis. Eu acho bárbaro, acho bárbaro. Sabe que durante muito tempo essa história de mulher na liderança era um assunto que me incomodava um pouco. E várias vezes eu recebi essa pergunta: puxa, Flávia, mas você é mulher, como é que a gente faz para... Como é que você gostaria de ser tratada? O que você gostaria de ter numa empresa? Eu dizia: olha só, eu não quero que vocês olhem para mim como mulher. Eu quero que vocês olhem se eu sou competente ou não sou competente. Se eu sou mulher ou homem, não deveria fazer diferença. Se eu sou branca ou negra, não deveria fazer diferença. Tem que olhar a competência. E eu tinha muita preocupação com essa história toda de cota, de, puxa, você vai... As pessoas começam a olhar o contrário, né? Se ela está naquela posição é porque tinha uma cota, né? Não é porque ela é competente. Porque precisavam de uma mulher para mostrar como a empresa é diversa. Isso me incomodava profundamente. Por outro lado, a gente sabe que a diversidade é melhor. O Denis acabou de comentar, é melhor financeiramente, você tem mais ideias, você realmente tem pensamentos diferentes, abre a cabeça em qualquer companhia, qualquer discussão. Não só homens e mulheres, mas as pessoas mais diversas, né? Isso é super... contribui, não tem como não dizer que não contribui. E aí eu fui entendendo talvez a importância, não de ter uma cota, mas no shortlist você garantir que tenha, para não ter nenhum viés de quem está selecionando. Isso vale tanto para recrutamento como para promoções dentro da empresa. Como é que a gente garante um shortlist diverso para que seja feita a melhor escolha?
mas que a gente tenha pessoas representando a diversidade ali no shortlist. Então, acho sensacional, tem mesmo para comemorar esses 40%. A Adidas no Brasil é 44%, a Adidas nunca teve uma mulher tocando a operação no Brasil, a Adidas nunca teve uma mulher tocando a operação na América Latina. Aliás, hoje a gente ainda tem muito poucas mulheres GMs na Adidas, porque tradicionalmente é um business de esporte mais masculino, futebol. Então, quando eu entrei, achei que foi um movimento super bold. Foi um dos motivos que eu fui para a Adidas, foi terem me convidado para ser CEO de uma empresa de esporte no país do futebol. Falei, nossa, que legal, não sei nem jogar bola. Ganhei minha primeira chuteira dentro da Adidas, já fiz alguns gols, agora já melhorei muito. Mas a gente precisa de movimentos bolds, para até mostrar o caminho. Perfeito, perfeito. Eu queria lembrar que está aberto para perguntas, tá? Daqui a pouco eu sei que a gente já tem algumas, daqui a pouco eu vou chamar algumas pessoas para perguntarem. E já que a gente tocou nesse tema diversidade, como que a Adidas tem tratado esse tempo agora nos últimos tempos, né? Eu não estou nem falando de últimos meses, mas nos últimos anos. O que você acredita que a diversidade pode trazer de benefícios para a empresa? Você falou um pouquinho, mas acho que dá para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. A gente tem, desde que eu entrei na Adidas, para mim a Adidas é uma das empresas que mais tem esta preocupação. Aqui no Brasil, quando eu entrei, já tinha um comitê de diversidade e inclusão. A gente já vinha trabalhando gênero há muito tempo, por isso que eu digo, no Brasil a gente tem 44% de liderança feminina. Não é o mesmo número global, globalmente 30 e poucos por cento. Mas aqui no Brasil a gente já tem 40%, 44%, porque a gente vinha trabalhando nisso há mais tempo. E não é só isso, é de orientação sexual. Então, a gente tem comitês, a gente tem grupos formados por funcionários que se candidatam para trabalhar nesses projetos. Então, para mulheres, por exemplo, uma das ideias foi como é que a gente tem o que a gente chama de Lean-in Circles. Então, são grupos de mulheres que conversam entre mulheres. Uma dá dica para a outra, elas se suportam, dão suporte uma para a outra ali dentro. Então, puxa, meu marido está chateado porque eu estou ganhando mais do que ele. Caramba, meus filhos estão tristes porque eu perdi a apresentação de balé. Eu não fui na reunião com a professora. Tem que ter um lugar onde você discute essas culpas, esses problemas que são ocasionados. Nada melhor do que uma outra mulher para te ajudar a lidar com isso. Então, esse tipo de novo, né, a gente estava falando do escutar, né, e ter empatia e se ajudar é uma das formas que a gente faz. Mas a gente não trabalha diversidade só de gênero. A gente trabalha também de diferenças etárias. Então, cada vez a gente vai ter pessoas mais velhas continuando no mercado de trabalho. Como é que você mistura isso com pessoas que estão entrando no mercado de trabalho e aproveitam o melhor da experiência de um, da energia do outro? Como é que você trabalha diferentes opções sexuais? Como é que você trabalha racismo? Então, tem uma série de pautas que a gente tem e que são, de novo, as ideias vêm dos funcionários para a gente poder aplicar e ter a melhor empresa para você trabalhar, pessoas felizes, contentes, se sentindo bem. Perfeito, perfeito. Eu queria chamar agora a Débora Oliveira. Ela é recrutadora nas RG. Ela tem pouco tempo de casa, né, Denis? Entrou tem pouco tempo e ela queria fazer uma pergunta para você ainda nesse tema diversidade. Débora, fica à vontade. Oi, Flávia, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, obrigada. A minha pergunta é se você vê um maior crescimento racial nas lideranças da Adidas e também no mundo corporativo, né? Você falou que conseguiu ter um número de mais de 40%, né, no board de posições executivas. E eu queria saber como está a questão racial na Adidas. Se você vê mulheres negras também ascendendo, e às vezes não só mulheres, mas homens também, porque é uma questão mais sensível aqui no Brasil. Claro. Obrigada, Débora, pela tua pergunta. A gente tem que fazer melhor. A gente sempre pode fazer mais. E acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer como empresa é assumir isso, que não está bom o suficiente. A gente tem um mix muito grande, mas não na liderança. Embora na liderança a gente tenha posições muito importantes. Quando eu entrei na Adidas, a CIO global, a pessoa que cuidava de TI globalmente, era mulher e negra. Então, para mim, era assim, puxa, um exemplo, né, muito bacana da gente ter. O presidente da Adidas na Rússia é negro. Quer dizer, a Rússia, que é um país que você imagina que você não vai ter negros, é negro. Então, a gente tem algumas posições, mas são poucas comparado com a quantidade de pessoas brancas ainda na companhia.
Então, como é que a gente pode fazer melhor? A gente tem tido muitas discussões sobre isso, como é que a gente mentora mais negros, como é que a gente ajuda na comunidade. Aqui no Brasil, esses assuntos se misturam, né, um pouco, porque tem a ver também com a desigualdade social, né? Então, muitas vezes, você não encontra pessoas, na Adidas a gente exige inglês, que tenham inglês, que tenham boa formação. Então, como é que a gente ajuda? Como é que a gente traz na base da pirâmide ajuda essas pessoas a se formarem aqui dentro, a chegarem a posições de liderança? Como é que a gente garante quando a gente abre posições no mercado, a gente, de novo, tem diversidade também de cores? Então, fico super feliz de você ter feito essa pergunta, Débora. É uma pauta que a gente precisa fazer melhor e a gente vai fazer melhor. Acho que nesse sentido tem um complemento dessa coisa que, aproveitando o nosso mundo mais virtual, o que a gente tem falado com muitas empresas é que isso tem aberto a possibilidade de você ter processos seletivos mais inclusivos do Brasil inteiro, né? Então você pode ter gente do Brasil inteiro, de gênero, raça e qualquer outra crença, etc. Porque se você não precisa que a pessoa esteja sentada em Alphaville, lá, né, junto do teu escritório para ir trabalhar lá, se você tiver posições remotas, você pode utilizar isso como uma plataforma, inclusive, para tentar trazer mais diversidade para o tema. Então, acho Com certeza, né, Denis? E se a gente recruta sempre nas mesmas empresas, nas mesmas faculdades, a gente vai ser só pessoas iguais e não pessoas diferentes, que é o que a gente está buscando. A gente está buscando ideias diferentes, pensamentos diferentes, experiências diferentes. Para isso, a gente precisa também fazer recrutamento de uma forma diferente. Essas visões de mundo diferentes, com certeza, caminham ao encontro dos negócios, né? Realmente, a gente consegue ter muito mais sucesso quando a gente tem muito mais cabeças pensando que trazem bagagens de vida diferentes, né? Perfeito. Denis, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você que é psicólogo de formação, né, e tem uma expertise grande na leitura de pessoas, o que você pode nos ensinar sobre manter o time unido em momentos de crise também? E aí eu pego o gancho do que a Flávia falou da questão do ouvir, né? Eu sei que você também ouve bastante e você sempre fala na importância de ter um cuidado, né, com os funcionários, com o time. Então, ensina pra gente o que a gente pode fazer, os líderes podem fazer para alcançar esses bons resultados, mesmo nos momentos de crise? Acho que no momento de crise, um pouco do que a Flávia falou, acho que a gente tem que incrementar nosso ouvido, né? Ouvir ainda mais do que a gente ouviria em outros momentos, porque você tem que criar uma empatia com as pessoas para entender que elas não têm a mesma estrutura dos escritórios onde elas estavam sentadas, elas não têm eventualmente a mesma cadeira que tinham no escritório, iluminação, sei lá, tem todo um processo que a gente sentiu, né? Dentro das RG, a gente sentiu isso com o nosso pessoal, e eu tenho escutado de muita gente que essa foi a principal preocupação, né, das companhias. Como é que eu dou, primeiro, segurança para que elas tenham saúde, e como é que eu continuo engajando essas pessoas numa agenda muito complexa, que é essa de, às vezes, 8 da manhã, 8 da noite, com aqueles intervalos que a própria Flávia comentou a respeito dos afazeres domésticos que se multiplicam nessa fase. E eu bem lavei roupa e limpei a casa e fiz comida e etc. E a gente foi dividindo ao longo desse período e aprendendo a fazer essa convivência intensa dentro de casa. Mas eu acho que é nessa hora que, né, dentro da organização, né, não só o CEO, mas que tem esse corpo a corpo onde você consegue pegar o pulso da companhia e fazer com que as pessoas não deixem as atividades de ser entregues, porque no fim do dia as pessoas devem comprar Adidas lá no e-commerce, onde estiver disponível, né? Já tem lojas abertas pelo Brasil afora, não tem outras abertas. Então, como é que você vai fazendo com que as pessoas estejam em casa, estejam seguras, mas ao mesmo tempo buscando o melhor resultado possível para aquele momento que exige soluções mais criativas para ser entregues. Então, a gente teve, você comentou, né? Talvez seja a hora de chamar a Ana para falar sobre isso, mas a gente teve a Ana Maria, nossa sócia, que teve neném nas vésperas. No início da pandemia, né? Já nasceu, então. Eu falei, tínhamos uma gravidinha na plateia virtual, mas então já nasceu. Nasceu. O Luca está com 3 meses e meio. Tudo bem, Flávia? Tudo bom? Parabéns, Luca! Muito obrigada, muito obrigada.
Bom, Flávia, eu acho que a sua história é realmente uma inspiração para todos nós aqui, tá? Eu sou recém-mãe, como eles comentaram, e nesse período todo eu me senti muito acolhida pelos meus sócios, pelo time das RG de uma forma geral, então muito obrigada. Eu sei que você já comentou um pouco sobre isso no início da conversa, mas eu tenho refletido muito mais sobre a questão de equilíbrio da vida pessoal e profissional, e gostaria de saber se você realmente conseguiu conciliar a sua trajetória sem essas culpas, cobranças e frustrações por ter escolhido o seu caminho, tá? Eu vou complementar com uma outra quando você terminar, então. Vamos lá, Ana. Claro que você tem culpa. Até porque as crianças jogam na sua cara, tá? A minha filha, vez a mais nova, eu não tive num aniversário dela, acho que de 7 anos. Ela tem 12 e toda vez ela diz aquele aniversário que você não estava aqui, que você estava viajando. Então, eles vão ao trabalho e você tem que estar muito consciente qual é o papel do trabalho para você. Para mim, o trabalho não era só renda. Também tem a ver com prazer. Eu adoro o que eu faço, eu me sinto super bem. Eu ia meio loucura nesse período aí de 3 meses trancada em casa, só cuidando de bebê e trocando fralda. Eu ia loucura, eu ficava desesperada. Quando é que eu vou ver uma planilha de Excel de novo na minha frente? Então, é muito de cada um. Mas eu vou contar uma história, Ana, que eu vou compartilhar com você, porque eu gosto dessa história, porque ela foi real, contar comigo, eu acho que ajuda muito. Quando meus filhos tinham 8, 10 anos, eu separei do pai deles, filhos mais velhos. E criança com 8, 10 anos, passando pelo divórcio dos pais, começa a fazer tudo de errado que você possa imaginar. Respondiam para a empregada, matavam aula, não estudavam para as provas, o inglês começou a me chamar, a escola começou a me chamar, todo mundo começou a chamar, a empregada pediu demissão, o caos, literalmente o caos. E eu já extremamente preocupada, nervosa, porque isso tudo no meio de um divórcio. Claro. E eu cheguei para os meus filhos e falei, olha só, gente, eu amo o meu trabalho, mas mais do que amar o meu trabalho, eu amo vocês. Então, escolhem em algum momento entre o trabalho de vocês, eu escolho vocês. Então, eu quero que vocês pensem, porque do jeito que está, não está funcionando. Claramente, vocês estão me dando sinais que vocês precisam mais de mim nesse momento. Então, se for o caso, eu vou largar o emprego amanhã, faço um sabático, passo 1 ano, 2 anos, o tempo que precisar aqui com vocês, até que vocês estejam fortes de novo, e aí eu volto ao mercado de trabalho. E as 2 crianças, com 8 e 10 anos, falam para mim, pelo amor de Deus, não. A gente sabe o quanto você é feliz no seu trabalho e a gente não quer que você deixe de fazer uma coisa que te faz feliz porque a gente não está se comportando, porque os nossos acordos não estão mais funcionando. E aí eu falei, ok, o comportamento deles melhorou pra caramba dali para frente. E aí quando chegou no final daquele ano, eu liguei para eles e falei, olha só, pensam que a gente vai sair para o shopping hoje à noite. Pô, mãe, mas a gente tem aula amanhã, a gente vai ao shopping 8h30 da noite, nós vamos ao shopping 8h30 da noite, e cada um de vocês vai poder escolher um presente. Não importa o preço, qualquer preço. Vocês podem ganhar qualquer coisa, de qualquer valor, mas é um presente só. Porque hoje eu recebi o meu bônus. E eu recebi o bônus na empresa porque vocês me ajudaram e fizeram a parte de vocês. Então, vocês merecem um bônus também no shopping, qualquer coisa, depois a gente vai no restaurante favorito de vocês. E aí, minha filha, que é esperta, entendeu, né? A regra do jogo, foi lá, escolheu alguma coisa, não me lembro mais. Mas meu filho escolheu um brinquedo que custava menos de R$10. E eu falei, Lucas, acho que você não entendeu a regra do jogo. Deixa eu repetir. Qualquer coisa, mas é uma coisa só e é só hoje. Eu entendi, mãe. É isso aqui que eu quero. Um joguinho de R$9, sei lá. E a gente voltou para casa, o pai ligou para saber como tinha sido o dia. Ele falou, pai, hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Porque eu ganhei um presente que eu queria muito. E é mesmo? O que você queria muito? Queria esse joguinho aqui. Mas esse joguinho é barato que você não me pediu? Porque eu comprei, na verdade, ele com o meu bônus, pai. Eu ganhei ele com o meu primeiro bônus. Então, virou uma... Nossa, emocionante. As crianças começavam a me perguntar, você está indo bem ou mal, mãe? A gente vai ganhar bônus? Como é que é? Muito bom. Foi muito legal, porque virou uma coisa nossa. É nosso. Não sou só eu e o meu trabalho. Somos nós 3 aqui. Com certeza, muito obrigada. E aproveitando esse gancho, um outro tema que você também comentou um pouco, mas vou explorar um pouco um outro lado, é que eu tenho visto muitas pesquisas indicando que ainda existe uma certa desigualdade na divisão de tarefas de casa, esse cuidado com os filhos, e gostaria de saber se a pandemia e essa nova realidade do home office gerou algum impacto na performance das executivas, funcionárias das mulheres na Adidas. Com certeza, porque é ainda esperado que a mulher faça o almoço, no caso do Denis já não rola, ele lava a louça,
faz o almoço. Ainda é esperado que ela cuide, que ela coordene, que ela faça o mercado, e como é que ela vai fazer tudo isso, que ela ajude as crianças no homeschooling, como é que ela vai ajudar as crianças nas tarefas, fazer as coisas de casa, e ainda está aqui a Câmara trabalhando. Então, são duas coisas que eu posso dizer aqui. Uma, a empresa tem que entender isso, e, de novo, tem que ter empatia e entender que ela tem que se dividir, ela não vai estar 100% disponível como estaria no escritório. Mas a segunda coisa, e aí eu digo para as mulheres, garanta que vocês tenham um companheiro legal, que ele entenda que não é carreira de um ou de outro, é dos dois, o projeto tem que ser dos dois. O meu marido várias vezes teve que sair do trabalho para ir no dentista, para ir na reunião da escola, porque eu não pude, a gente se reveza absolutamente igual no cuidado com a casa, com as Ainda bem, aqui está sendo assim também. Aí, ó, tá vendo? Casou bem. Isso Ainda que é importante, bem. vamos casar bem, gente. Legal. Muito obrigada. Perfeito. Você quer fazer antes, Denis, a pergunta ou eu posso... Uma pergunta aqui do Jaime aqui no nosso chat, aqui, falando sobre agradecer ao Flávio, histórico de carreira, e falando sobre liderança nesse período de distanciamento social, tem ocorrido grande pressão sobre os líderes nos diferentes níveis. Gostaria de saber quais skills e competências de liderança irão mudar, emergir nesse novo normal. Obrigado. Então, não sei se a Flávia quer comentar. Vamos lá. Neste momento que a gente está agora, eu diria que tem dois skills que foram super importantes, né? Um é o lado financeiro. Como é que você corta custos o máximo possível? Como é que você toma decisões rápido, muda os seus planos, né? A velocidade, a agilidade que você tem que ter para entender que a situação mudou, o cenário mudou e rapidamente adaptar para o novo cenário, adaptar os planos. Uma visão de cortar custos, sabendo que a receita vai demorar mais para entrar. Acho que entra aí uma criatividade grande. Se a loja está fechada, como é que você vende via WhatsApp? Como é que você vende via drive-thru? Como é que você vende no e-commerce? Se você não tem e-commerce, o que você faz? Então, como é que você junta novos pensamentos, novas ideias? Essa é a hora de botá-las todas para fora. Como é o digital, obviamente, mais forte do que nunca. Todo mundo já sabia que o digital tinha uma importância grande. Acho que nunca ficou tão claro quanto agora. Você imagina, a Adidas, a gente tinha um showroom físico, onde os clientes iam lá e olhavam os produtos, né, para poder comprar. Ninguém foi no showroom, a gente teve que passar a fazer 100% virtual, apresentar todos os produtos virtualmente, como é que você cria essa ferramenta muito rapidamente, como é que os clientes se adaptam, e hoje a gente tem os clientes dizendo, puxa, eu prefiro esse jeito, é mais prático, mais rápido, eu tiro todas as minhas dúvidas sem precisar me deslocar. Então, o mundo vai mudar, o mundo vai ser mais digital. Significa que o mundo vai ser só digital? Não, está claro que não, que a gente vai continuar precisando de lojas, que a gente vai continuar precisando de encontros físicos, que a gente perde muito quando fica só aqui na telinha. Mas, sem dúvida, o digital, com certeza, é a coisa que mais vai acelerar nesses novos tempos. E eu acho que também um pouquinho de como vai ser o novo normal, né? Será que as pessoas vão viajar tanto a trabalho quanto viajavam antes? Ou elas vão ver que não precisava, talvez, ter feito aquela viagem que estava para fazer aqui pela câmera? Quando elas forem viajar, seja de férias com a família, como é que ela vai escolher o destino? Ela vai estar mais preocupada com a segurança? Como é que vai ser... As pessoas voltam mais preocupadas em ter um estilo de vida mais saudável, em se cuidar mais, tanto física quanto emocionalmente. Então, como é que vai ser esse novo normal? O que as pessoas aprenderam com essa crise? Vai todo mundo voltar para o escritório? Ou a gente vai manter home office e com isso talvez a gente precise ter escritórios menores? Tem uma série de coisas aí que vão ter que ser repensadas e ideias novas vão ser muito bem-vindas. Perfeito, Flávia, obrigada. A gente está quase terminando, passou muito rápido, incrivelmente rápido. E eu tenho uma pergunta também que é até uma curiosidade minha, Flávia. Depois eu passo para o Denis fazer mais uma pergunta para você e a gente fecha. Mas é o seguinte, uma vez eu li várias coisas sobre você, né? Enfim, para entender um pouco mais com quem eu iria conversar junto com o Denis. E aí eu li uma história que me lembrou uma que aconteceu comigo no passado. Eu já tive um chefe que uma vez falou que eu era feliz demais. Que eu era muito feliz, que eu tinha que ser menos feliz. Mais contida, eu acho que eu já chegava muito alegre no trabalho e tal. E aí, numa entrevista, você contou que um chefe falou que você sorria demais. Então, dentro disso, eu queria te perguntar como é que você, enfim, qual foi sua reação nessa situação
E se você já teve algum constrangimento, acho que isso é um constrangimento também, né? Nesse mundo profissional, onde as executivas acabam se destacando justamente por serem mulheres, e aí as pessoas acabam olhando mais para essa executiva. Como é que foi isso? Como que você se saiu dessa? Eu acho que o Denis tocou num ponto interessante, né? No início da minha carreira, muitas mulheres, para chegar numa posição executiva, elas imitavam o comportamento de um homem. Então, elas tinham que ser sérias nas reuniões, eu trabalhava em banco, elas usavam aqueles ternos, inclusive com ombreira, para ficarem maiores, né? O máximo possível para você não chamar a atenção que você é uma mulher. Quando você vai para os Estados Unidos, por exemplo, você dificilmente vê uma mulher de vestido ou de saia. Elas estão todas completamente vestidas, cobertas, pouca maquiagem. Então, como é que você chama menos atenção para o fato de você ser mulher? Essa é a sensação que eu tinha. E eu nunca tentei me adaptar. As pessoas tinham que, na minha cabeça, gostar de mim do jeito que eu sou. Eu com as qualidades, enfim, claro que você vai evoluindo, você vai recebendo feedbacks ao longo da sua carreira, mas eu nunca achei que eu precisava mudar minha personalidade. E eu sou uma pessoa, como você pode ver, de alta energia, assim, sou super bem-humorada, super otimista, e eu acho que isso conta a favor e não conta. E uma vez eu recebi um feedback de um chefe, e eu faço questão de dizer isso. Esse chefe gostava muito de mim, ele é meu amigo até hoje, então, assim, ele não fez por mal. Ele realmente achou que ele estava me ajudando. E no feedback, onde ele achou que ele estava me ajudando, ele falou, você precisa sorrir mesmo. Você é muito alegre, você acha graça da piada que os caras contam nas reuniões. É uma piada, não era para eu achar graça, não, mas eu sou mulher, eu não posso rir da piada, só os outros homens podem rir da piada. E era isso, eu entrava numa reunião, sei lá, 20 homens e eu. E você, basicamente, que ele dizia assim, você é um corpo estranho aqui na sala de reunião, tenta ser o mais discreta possível. E eu voltei para casa pensando sobre... ele completou, porque eu demorei para entender, né? Então ele me deu vários exemplos. E ele falou, Flávia, eu não estou dizendo para você mudar quem você é. Você tem uma personalidade única, super bacana, mas você tem que entender que no ambiente corporativo você não pode ser assim. Na hora que você passar pela catraca, você assume essa outra personalidade. Quando você passar a catraca para fora, você volta a ser a Flávia que você é. Mas aqui dentro você tem que ter uma série de behaviors que, neste cargo que você está, que não condizem com a Flávia que você é fora da companhia. E eu fui para casa e pensei a noite inteira sobre o assunto. Literalmente. E a primeira coisa que eu pensei é se eu conseguiria. Pela personalidade. Será que eu consigo fazer isso? E a segunda coisa é, eu quero fazer isso? E quando eu respondi a segunda, se eu quero fazer isso, a minha resposta foi não. Eu falei, cara, acho que eu não posso mais trabalhar nessa empresa, eu vou procurar um outro lugar para ir. E ele me olhou em choque. Por que você está dizendo isso? Não, porque ontem você falou para mim que se eu passar pela catraca, eu tenho que mudar, e eu não consigo e não quero. Eu não acho que eu preciso disso para me adaptar para a empresa ou para entregar os resultados que eu preciso entregar. Ele falou, não, mudei de ideia, você está ótimo, pode continuar rindo, está tudo bem e tal. E eu continuei na empresa muitos anos depois. Mas foi importante para mim o feedback e foi importante para mim a reflexão que eu fiz a partir daquele feedback. De que, desculpa, se eu tiver que ser muito diferente, não vou ser mais eu, não vou contribuir como eu gostaria de contribuir, vou ter que ficar me policiando o tempo todo, não quero trabalhar num lugar assim. Talvez eu tenha que buscar uma empresa que me aceite do jeito que eu sou. Que bom. Que legal ouvir essa história. O chefe que também fez o comentário sobre mim hoje é meu grande amigo. Mas vamos lá, Denis. Eu acho incrível porque, de fato, o que a gente vê nas organizações hoje em dia é a busca pelo propósito e as pessoas ser, né, quem elas são. Né? Então, é o jeito que você quer fazer as coisas, o jeito que você quer se vestir, o jeito que você, a mensagem que você é. Né? Não dá para dissociar essas coisas hoje em dia. E acho que o ambiente organizacional, felizmente, evoluiu para um respeito maior pela individualidade. Então, não só homens ou mulheres ou qualquer outra coisa, as pessoas são são welcome, né? São bem-vindas na sua essência, né? E estão ali para isso. Então, tem uma perguntinha minha para encerrar, mas tinha uma outra aqui que o Darcy fez que eu achei interessante sobre time de futebol na Inglaterra que está pagando o mesmo para os atletas masculinos e femininos. Se você acha que isso, né, é uma tendência, né, do mundo corporativo buscar essa equalização no futuro, né? Que, como você mesmo disse lá atrás, nós, pelo menos, eu enxergo a competência, eu não enxergo nem gênero, nem raça, nem crença, nem coisa nenhuma, e essas pessoas deveriam ser remuneradas pelo que paga a função
e não pelo que elas ganham. Mas eu queria saber a tua opinião, Flávio, sobre isso. Eu acho que essa frase que você acabou de falar é perfeita, Denise. Eu adoraria pagar a mesma coisa para homens e para mulheres, mas, de novo, qual o retorno que cada um deles traz? Então, se você tem um time de futebol feminino, ele vai encher o estádio, vai ter pessoas seguindo também, vão ter pessoas comprando aquele uniforme, a mulherada vai pegar e vai assistir, vai estar conectada com elas. No dia que isso acontecer, com certeza todo mundo vai pagar a mesma coisa. Então, não adianta a gente dizer, olha, eu gostaria muito que as mulheres ganhassem a mesma coisa que os homens, mas eu nunca vou numa partida de futebol feminino. Mas eu não vou comprar o uniforme que ela está usando. Mas eu não vou seguir na televisão, não vou ligar a televisão para assistir um jogo de futebol feminino. Então, também tem o papel da sociedade como um todo de valorizar a mulher nos esportes ou em qualquer outra coisa. Então, direcionalmente, óbvio que você quer pagar a mesma coisa. Mas, de novo, você não paga a mesma coisa para todos os jogadores de futebol. Você paga mais para aqueles que entregam mais. Então, de novo, o que a gente tem que incentivar aqui é que o esporte feminino seja mais e mais valorizado. Mais e mais pessoas curtam assistir o futebol feminino, qualquer outro esporte, o vôlei feminino já é um sucesso no Brasil. Enfim, como é que a gente incentiva ainda mais as nossas seleções femininas? Bacana. Marília tem uma pergunta rapidinha e eu tenho uma última para a gente encerrar. Se você tiver, são 7 minutinhos, a gente consegue cobrir as duas. Quer fazer, Marília? Faço rapidinho. Oi, Flávia, boa tarde, tudo bem? Vou falar, eu acho que é um pouquinho nessa linha também de equidade e tudo mais, e a gente muito fala de vieses inconscientes, né? Quando a gente tem temas de raça, de cor, de gênero e tudo mais. Então, queria saber até na sua opinião, né? E nós mulheres mesmo, a gente acaba tendo os nossos vieses inconscientes, e queria saber, se, na sua opinião, né? O que a gente tem que ficar alerta, porque por um lado, dizem que a gente não consegue eliminá-lo, né, de forma completa, por ser uma coisa já muito enraizada e tudo mais, mas o que você acha que nós mulheres temos que estar atentas para, de fato, quebrar alguma barreira nesse sentido, para crescer e se desenvolver, assim, profissionalmente e seguir, né, nessa evolução de luta de equidade de gênero aí que a gente está tendo aí nos últimos anos? Vamos lá. Sim, o bias inconsciente é muito forte, sempre. O único jeito de você trabalhar isso é tendo consciência de quais são os bias que a gente tem e trabalhar sobre eles e nos educar sobre eles. A gente estava falando há pouco de racismo, uma das coisas que a gente mais está fazendo na companhia agora é educar as pessoas sobre racismo. Quais são as palavras que você não deveria falar? Como é que você deveria se comportar? Como é que o outro se sente? O que pode ser ofensivo, o que não pode ser? Como é que a gente se educa? Né? Porque quanto mais educado a gente for, no sentido de aprender mais sobre o tema, entender o histórico, entender como é que começou, mais a gente vai poder trabalhar o nosso bias inconsciente. Acho que as mulheres, eu vi essa pesquisa outro dia, eu estava conversando com uma pessoa do Facebook, e ela mostrando, quando uma pessoa se candidata numa vaga no Facebook, os homens, tem aquele monte de pré-requisito lá que você tem, né? Que tem para poder se candidatar à vaga. Os homens se candidatam tendo só 60% deles. As mulheres se candidatam só quando nós tem 100. Talvez essa cobrança que a gente já coloca na gente mesmo. Por outro lado, as recrutadoras, na maior parte, são mulheres e na maior parte elas recrutam homens. É uma coisa muito errada nisso tudo, né? Então, como é que a gente olha para esses números e tenta identificar comportamentos que a gente deveria estar mudando, que a gente deveria estar fazendo diferente? Verdade que eu contei isso, eu estava numa reunião só de CEOs, o cara se preparando para ser CEOs num evento, e era feito por uma consultoria, e o presidente dessa consultoria me fez a pergunta, Flávia, mas como é que eu posso fazer, então, para ter mais mulheres, para as mulheres se sentirem bem na minha empresa? E eu falei, isso, para de ver que elas são mulheres. Vê se elas são competentes. Mas a gente tem que quebrar, incentivar mais as mulheres. Eu acho que a gente tem que quebrar esse ciclo. Eu recebo várias vezes a pergunta, Flávia, quem te inspirou? Que mulher que você olhava e dizia, eu quero ser que nem ela? Não tinha nenhuma. Não tinha nenhuma. Quando eu era jovem, não tinha nenhuma mulher presidente de empresa que eu dissesse, puxa, eu quero ser que nem ela. Não tinha referência, né? Uma referência. Como é que a gente cria essas referências? Eu tenho 4 filhos, os 2 primeiros eu tive bem no início da minha carreira, eu tive 23 anos quando a minha primeira filha nasceu, 25 quando nasceu o segundo, e depois os outros eu já era diretora de empresa.
E quando eu tive a minha filha número 3, que é essa que eu já tinha diretor, uma explosão de gravidezes na companhia, de mulheres, em cargos executivos. E o presidente da empresa até brincou comigo, pô, Flávio, olha só o que você fez, você engravidar, agora todas as mulheres estão engravidando. Mas a verdade é que as mulheres chegavam para mim e falavam, Flávio, depois que eu vi que você, diretora, pôde ter um filho, eu me dei o direito de ter também. Eu entendi que isso não vai atrapalhar minha carreira, eu entendi que você era aceita aqui ficando grávida. Então, acho que a gente precisa ter mais lideranças e inspirações de mulheres para ajudá-las a irem abrindo o caminho e não se cobrarem tanto. Legal. Obrigada. Bacana. Denis, você agora, a sua última pergunta e a gente fecha. Eu acho que para a gente deixar isso de legado nessa conversa, para quem for assistir isso no momento de vida qualquer, eu queria escutar da Flávia três aprendizados dela da vida executiva que levaram ela a esse lugar que ela tem hoje, né? Não só na companhia, mas no board, né, de duas empresas também relevantes e interessantes, como a TIM e a BRF. O que ela diria para quem está começando a carreira, está no meio da carreira, quais são as 3 aprendizados dela para eventualmente inspirá-las como shortcuts, inclusive? Talvez eu vá responder com uma resposta só em vez de 3, mas acho que ela é bem ampla. Curte a jornada da sua carreira. Não fica pensando só onde é que você quer chegar. Eu recebo muita pergunta, poxa, como é que eu faço para ser CEO? O que precisa para ser CEO? E eu quero um analista júnior. Cara, eu nunca pensei que eu ia ser CEO. Eu nunca mirei no ser CEO. Eu fui mirando no que eu quero fazer numa empresa. Eu quero ser a pessoa que ajuda a tomar as decisões mais estratégicas. Eu quero ajudar a liderar essa empresa aqui, porque o líder que tem, eu acho que eu faria melhor. Enfim, como é que você olha para o que você quer ser e como é que você quer contribuir para as empresas que você passar e menos para que cargo vai ter, quanto é que você vai receber. Curte a jornada. Eu diria que a coisa mais importante numa carreira, o teu CV, você sabe disso melhor que eu, né, Denis? Ele tem que contar uma história. Por que você foi trabalhar naquela empresa? Por que você saiu daquela empresa? O que isso diz sobre você? Na hora que eu leio um currículo, o que isso diz sobre você? O que isso diz sobre o que você estava buscando? O que isso diz sobre as suas entregas? Então, uma coisa que eu sempre tento, todos os lugares que eu passei, qual foi o storytelling que eu deixei? Qual foi o legado que eu deixei naquela empresa ou naquela posição que eu tive? O que eu fiz realmente de diferente? O que eu posso dizer que isso aqui foi um achievement meu? Como é que eu contribuí para ele? Porque a tua carreira vai ser tão bem sucedida quanto mais legados você for deixando pelos lugares onde você for passando. E esse legado pode ser na cultura, esse legado pode ser na entrega de um grande projeto, pode ser em números de resultado de vendas, mas como é que você deixou alguma marca sua impressa por onde você passou? Acho que essa tem que ser a maior preocupação da carreira das pessoas em geral, se elas querem chegar lá na frente. A segunda dica que eu vou dar isso é bem mais fácil quando você é apaixonado pelo que você faz. Então, de preferência, tenta trabalhar com pessoas que te inspirem, com chefes que você curta, com uma empresa que tenha a ver com você, que tenha os mesmos valores, os mesmos propósitos que você acredita. Nem sempre isso é possível, mas sempre que você consegue juntar essas duas coisas, você vai muito melhor. Eu brinco com o meu time, olha só, se for segunda-feira e você vier chateado, porque é segunda-feira, em vez de vir com o olho brilhando, dizendo, oba, hoje é segunda-feira, nem vem. Nem vem porque vai acontecer um monte de coisa errada. Então, você tem que vir com essa vontade de fazer a diferença todos os dias. A única vez que eu trabalhei numa empresa e que eu me dei conta que eu chegava em casa triste todos os dias, eu pedi demissão. Eu não tinha nenhum outro lugar para ir. Mas eu pedi demissão porque não valia, não fazia sentido. E, por último, você não precisa fazer escolhas entre ser mãe e ter uma carreira. Coloca limite, vai levar teus filhos na escola de manhã, chega em casa a tempo de botar eles para dormir, de jantar com eles. Assim, se eu ficar na empresa até terminar tudo, e isso vale para homens e para mulheres, tá? Se eu ficar na empresa todos os dias até terminar tudo que eu me propus a fazer, eu vou sair todo dia meia-noite. É impossível, é humanamente impossível. Então, coloca limite. Cara, eu vou sair às 7 da noite, haja o que houver, o resto eu vou fazer de casa ou vai ficar para amanhã. Mas a gente tem que saber ligar e desligar, porque isso é o que nos reenergiza para começar no dia seguinte. Perfeito, perfeito, Flávia. Obrigada por essa energia também, né? A gente extrapolou aqui só 2 minutinhos, né, Denis? Mas acho que a gente pode terminar, enfim, não deu tudo para perguntar tudo o que a gente queria. Foi um bate-papo muito bacana, muito agradável, cheio de aprendizados.
E eu te agradeço pelo tempo, pela disponibilidade em participar do ZRG em Casa, esse projeto tão bacana que o Denis está comandando aí, né? Denis, quer falar mais alguma coisa? Como é que você está se sentindo, Flávia? Você primeiro. Pô, foi um bate-papo delicioso. Eu não senti o tempo passar, foi uma conversa boa. Adoro esses bate-papos quando são assim um bate-papo. E, de novo, se qualquer coisa que a gente falou aqui a gente puder ter contribuído um pouquinho, inspirado um pouquinho alguém, acho que já faz a diferença e já valeu a pena. Concordo. Sem dúvidas. Obrigado, eu acho que foi incrível, acho que inspirou a todos que estão aqui te ouvindo, que vão ver isso futuramente. Né? Em nome do meu time, obrigado. Esse ZRG em Casa, acho que é um presente que né, a gente tem para uns para os outros aqui, né? E abrindo o nosso evento, né, trimestral com você foi espetacular. E espero sim que a gente consiga inspirar mais mulheres a ascender na carreira executiva sem abrir mão daquilo que é mais precioso. Eu falo assim, se é que tem um projeto de vida que eu tenho muito apreço mesmo, são minhas filhas. Né? Todo o resto tem que contribuir para que eu consiga ajudá-las na sua jornada, né? Até o momento que elas conseguem voar sozinhas. Então, super obrigado pelos teus ensinamentos e espero te ver em breve. Boa reunião aí para vocês, hein? Vamos em busca do próximo quarter, que o próximo vai ser melhor ainda. Vai sim. Obrigada, Flávia. Obrigada, Denis. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente até o final. Um abraço, boa semana. Bom resto de semana, né? Valeu, um abração. gente. Obrigada. Tchau, tchau.